Alô? Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, como de costume, gostaria de reler aqui o texto, que vou expor nessa manhã. Vamos orar e vamos à exposição. Amém? Então vamos à carta de Paulo aos Romanos. O pastor Maico também já leu ali, né? Eu vou repetir aqui para a gente fixar bem. Versos 24, capítulo 1 ao 32. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar. Senhor, nesse dia do Senhor, mais uma vez, mais uma manhã, nós viemos diante de Ti, Senhor, para cultuar o Teu nome, através dos cânticos, da nossa atenção, a palavra, a oração. Ó Deus, em tudo, Senhor, que juntos e unânimes aqui fizermos essa manhã para louvor da Tua glória. Peço, Senhor, ajuda-nos pelo Teu Espírito. Dá-nos a Tua graça, Senhor, o Teu favor. Ó Deus, essa Tua bondade, Senhor, que nos atinge a cada segundo, Senhor. Ó Deus, permanece com ela aqui conosco nessa manhã. Dá-nos entendimento. Ó Deus, faz-nos receber nos corações essa palavra, compreendermos, temos entendimento para aplicá-la na nossa vida, Senhor, santificarmos, ó Deus, o nosso ser para louvor da Tua glória. Bendito seja o Teu nome nessa manhã. Assim oro eu, agradecido, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nessa manhã, vamos dar continuidade àquele assunto, que Paulo tem trazido, que não é muito falado nas igrejas, nesse tempo que se chama hoje, que é muito indigesto, um pouco tenso, uma palavra bastante pesada nós temos aqui. Não é como João falando, filhinhos, não, essa manhã não, nós não vamos encontrar essas frases. E porque nós não podemos nos enganar, irmãos. Esse assunto trata diretamente de todos nós, sem exceção. Fala da escuridão em que nós e o mundo estávamos, porque conhecendo a verdade de Deus, a suprimimos e a sufocamos. E não podendo matá-la, nós empurrávamos ela para o nosso subconsciente, colocando a verdade de Deus dentro desse quarto, fechando a porta e não querendo mais ouvi-la, encerrando-a em algum lugar escondido e só ouvindo os gritos
da verdade, em qual nós tapamos os ouvidos, não querendo ouvir aquela que por nós foi aprisionada. Mas estamos aqui hoje porque a misericórdia de Deus nos encontrou. Ela nos alcançou, o seu favor, a sua graça, o seu amor. Não somente Ele se aproximou de nós, porque se aproximar somente não iria adiantar. Deus precisou entrar no nosso coração e ligar a luz da verdade em nós. A luz que ilumina a compreensão da verdade de Deus, da sua existência, do seu poder, da sua divindade, do seu amor e da sua ira também. E de todos os atributos, tudo que era necessário para a vida, Ele nos revelou. Claro que só a revelação da verdade de Deus, da existência de Deus, não é suficiente para a salvação. É necessário que creiamos em Cristo, acreditemos na obra de Cristo na cruz, mas uma coisa leva a outra. E eu quero repetir o que falei no sermão anterior. Não podemos esquecer, irmãos, que estamos falando de vida ou morte. As Escrituras, elas são claras quando dizem: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Condenação e salvação, é disso que se trata a nossa vida, e não é brincadeira. Então, antes de mergulharmos nos versos, é importante sabermos de alguns detalhes. Em primeiro lugar, é importante termos em mente que o juízo de Deus é tanto temporal, ou seja, nesse tempo, como eterno. Engana-se aqueles que pensam que Deus, ou o Deus do juízo, não está ativo hoje. Ou pensam que Ele pode estar talvez indiferente ao que acontece no mundo. O estado de degradação em que a sociedade se encontra já é uma retribuição divina. Uma manifestação temporal no nosso tempo do seu juízo. Vivemos debaixo da ira de Deus e de sua justa retribuição. Isso é muito importante, da sua justa retribuição do mal. A situação do homem hoje é muito pior do que nós talvez possamos imaginar. Que Deus é o Deus que desde o princípio anuncia o fim. Então, Ele já disse o que ia acontecer. Nós já sabíamos que a derrocada seria grande. Em Isaías 46, ele diz: desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então já sabemos como vai terminar, tanto o fim daqueles que suprimem a verdade de Deus, quanto o fim daqueles que esperam em Deus por meio de Jesus Cristo. Então vamos ver o que Paulo continua dizendo na sequência dos versos do capítulo 1, aqui verso 24. Ele diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Paulo aqui, ou Deus através de Paulo, continua fazendo uma sequência de, primeiro, argumentos que identificam as ações pecaminosas do homem natural. Ele argumenta. Paulo trabalha dessa forma esses versos que vamos ver, que temos visto e que vamos ver. Primeiro, o argumento que identifica essas ações pecaminosas. Segundo, ele relata o tipo de juízo que Deus lança sobre esses que executam os atos pecaminosos contra o Senhor. E em terceiro, nos versos, nós vamos ver a consequência desse juízo condenatório na vida do homem. Então, Paulo trabalha dessas três formas: argumento, tipo de juízo e as consequências. Paulo está dizendo que Deus sabe, e aqui extremamente importante isso, que Deus sabe que eles sabem da verdade de Deus. Eles conhecem, mas viram as costas. No verso 24 começa com: por isso Deus entregou. Quando ele afirma entregou aqui,
Essa palavra não se trata de dar algo para quem não tem, como Deus entregasse alguma coisa agora para eles e eles recebendo. Não. Aqui entregar ou entregou significa abandonar. Por isso que o título está assim: abandono e retribuição. Abandonar. Isso quer dizer que Deus os abandona, sai de perto, se distancia, para que eles prossigam sem a sua interferência ou, na verdade, sem o seu restringir do mal neles. Agora estão livres para operar aquilo que já faziam. Dar continuidade, andamento, prosseguirem na sua imundície. Imundície aqui, essa palavra grega que significa imoralidade sexual, algo vergonhoso. Na nossa língua, ela se mistura com a percepção de algo podre, lixo, né? Como isso é imundo, esse lugar. O teólogo John Murray, no seu comentário, ele fala que esse abandono judicial, quer dizer, esse abandono é um abandono judicial, né? É o juízo de Deus por meio do abandonar do homem. Deus não coloca neles algo, eles já têm, mas agora não serão mais refreados. Um pecado chama outro pecado. O castigo do pecado aqui é mais pecado ainda. O juízo de Deus aplicado aqui é deixar o homem solto em si mesmo, para se afundar em desgraça o tanto quanto puder. E a ira de Deus se revela quando ele tira o freio que ajudava o homem, a humanidade, a controlar seus pecados ou limitar suas ações pecaminosas. Também Deus demonstra sua ira, o seu juízo, de uma outra forma também, abandonando, não mais freando, mas também ele não traz punição ao transgressor. Não traz punição. Claro, Deus não pune aqui, nesse tempo. Na eternidade ele vai punir, obviamente, vai punir. Castigo, inferno, mas aqui nesse tempo ele não pune, como uma forma de juízo. Imagine, irmão, se o pecador comete o mal e Deus castiga na hora o pecador, o que acontece? Ele não vai mais produzir o mal de novo por medo do castigo, não por arrependimento, por medo. Mas se ele faz e não há punição, ele vai fazer novamente. E aqui existindo um ciclo vicioso do pecado, que vai ganhando força. O contraponto aqui é que, se é um filho de Deus, vamos pegar essa parte, trazermos para a nossa vida. Se é um filho de Deus e ele comete pecado, Deus vem com a disciplina. Deus pune. Deus usa a vara nos seus filhos. Porque, como diz Hebreus 12, 6-8, diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos os filhos, obviamente, se têm tornado participante, logo sois bastardos, e não filhos. E assim, esse princípio da correção é algo que devemos estar extremamente atentos. Se Deus se utiliza dele para fazer o juízo, também se utiliza para trazer luz. No âmbito da nossa vida particular, é assim. Se somos corrigidos, é para bem. Se não somos corrigidos, é para mal. Ao contrário do que o mundo diz. Para a nossa vida particular de família, e aqui eu só vou fechar esse parêntese com esse detalhe. Essa vida em família, Provérbios vai nos dizer, Provérbios 23, 13 e 14, vai dizer: não tire a criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha como a disciplina, a correção, se há punição é bênção, se não há, são bastardos.
Então Deus se utiliza disso. Então esse abandonar e não punir é a forma de justiça retributiva de Deus para com os pecados da humanidade, e a retribuição é a retribuição no tempo temporal de Deus da sua ira. E hoje temos visto no mundo, irmãos, claramente os sinais da ira de Deus. As leis estão sendo derrubadas, o poder policial ninguém acredita mais, os bons governantes sumiram, a igreja calada, a sociedade em uma derrocada sem fim, avança cada dia mais a imoralidade e ninguém faz nada. Nada. O que é isso senão um sinal da ira de Deus sobre a nossa civilização, sobre a humanidade? Quando Deus entrega um povo à sua imundícia, é um ato de juízo sobre essa nação, sobre esse povo. Estamos caminhando para o fim, irmãos, com certeza. Mas Deus não está fazendo isso apenas hoje. Ele sempre fez. Deus sempre agiu dessa forma. Vamos ver o Salmo 81, inclusive, lemos agora pela manhã, no Salmo responsivo. Salmo 81, versos 11 e 12, diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Então, o juízo de Deus, ele vem deixando o homem à mercê dele mesmo. Deus não precisa fazer praticamente nada. Ele só precisa deixar o homem com ele mesmo. Ezequiel, capítulo 14, verso 4 a 5. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então ele pega no próprio coração, ele responde conforme a vontade deles. Eles querem mentira? Vocês vão ter mentira então. Eu vou dar para vocês a mentira, e o coração de vocês, por estar sozinho agora, vai aceitar, vai abraçar essa mentira. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo, aqui o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem por não conhecerem aqui o que nós estamos falando, o assunto, o amor da verdade, para serem salvos. E por esse motivo, pois, lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, como nós estamos vendo aqui. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que Paulo diz lá? A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. João Calvino diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é com razão que ele diz isso. Ainda no verso 24, ele diz: pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. Aqui, ele está dizendo através ou pela busca de prazeres sexuais instalada em seus próprios corações. Ou seja, ele está usando o que já existe dentro do homem para que ele seja entregue a si mesmo para desonrarem seus corpos entre si. E continua aqui para desonrarem seus corpos entre si, quer dizer que fazer aquilo que é vergonhoso, é humilhante aos seus corpos. Verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Agora nós vamos falar da mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, essa palavra mudaram aqui é diferente do que nós vimos no verso 23, que
vimos na semana passada, aqui esse mudaram, que significa literalmente travestir. E é isso mesmo que cada um pensou aqui, travestir, mudar a natureza de algo e reapresentar como sendo outra. Travestir um homem que se veste como para parecer uma mulher, ou uma mulher que se veste com um homem, ou que faz algum tipo de cirurgia, operação, alguma coisa, para que ele seja reapresentado como outro. Mudam a verdade. Travestir a verdade de Deus em mentira, ou seja, na mentira da idolatria. Tomaram Deus e reapresentaram Deus em forma de um ídolo, de uma imagem de homens, e é o que o homem quer fazer e busca isso. Imagem de homens, como vimos, verso 23 também, animais, adoração ao sol, adoração da natureza, tudo, de árvore, montanha, estrela, o que for. John Murray, ele diz assim, no seu comentário, a extrema iniquidade de trocar a verdade que já tinham conhecido por aquilo que é contradição da verdade, isto é, a mentira. Deus retira as travas e permite que o pecado prospere, e ainda dá o erro que eles pedem em um ato de julgamento. O castigo do pecado é mais pecado ainda. Paulo faz questão de terminar esse versículo, ou essa frase, com uma doxologia, dizendo, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo quer deixar esse contraste entre o Deus glorioso e sublime e aquilo que agora eles adoram. A glória de Deus, que é bendito eternamente. Amém. E agora eles adorando a répteis, a novilho que come erva, como diz no Salmo 106. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Agora então, que Paulo falou no verso 25, que ele os entregou a si mesmos, ele dá no verso 26 mais detalhes dessa entrega, desse abandono, o que produz. Ele diz, os entregou às paixões, Deus as paixões infames, ou seja, os entregou à homossexualidade, e ele vai ser explícito na sequência do verso 27, essas paixões que são desonra. Aqui infame, trata-se de vil, desprezível, baixo, os entregou a paixões infames. Deus está dizendo, vocês me desonraram, agora vocês vão se desonrar entre vocês. Vocês me deixaram, eu vou deixar vocês por vocês mesmos. Nesse verso 26, ele vai falar brevemente, mas claramente aqui, primeiro da questão das mulheres, como isso afetou as mulheres, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Até, aqui com uma espécie de surpresa, que seria, talvez aqui no entendimento que as mulheres seriam as últimas a serem afetadas nesse sentido, ele diz, até as mulheres mudaram. Deus diz, vocês sufocaram a verdade para não ter um relacionamento íntimo comigo? Agora vocês vão perverter as relações íntimas de vocês, porque vocês estão à mercê de vocês mesmos. John Murray, ainda no seu comentário, vai dizer, o que fica implícito é, sem importar quão grave seja a fornicação ou adultério, a contaminação envolvida na homossexualidade ocupa um plano ainda mais baixo de degradação. É algo contrário à natureza, pelo que também demonstra uma perversão mais desprezível. Então Paulo continua no verso 27, agora falando dos homens, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro.
Agora o verso 27 discorre mais a respeito dos homens, dá mais detalhes do que ele, Paulo, deu a respeito das mulheres, para mostrar a profundidade da decadência. Paulo diz, se inflamando mutuamente. John Murray, ele diz assim a respeito disso: nós aqui temos o ardor de uma paixão insaciável, que não demonstra desejo natural ou legítimo, e sim a perversão ou distorção do desejo. Ou seja, é um desejo forte dirigido a algo que essencialmente e sob todas as circunstâncias é ilegítimo. Ilegítimo. E ali, quando ele fala em torpeza, ele está destacando assim a intensidade da acusação, do pecado. A intensidade que ele chega, cometendo torpezas, chegando ao fundo do poço, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A merecida punição, o juízo de Deus, que nunca é arbitrário, irmãos. Deus não faz um juízo por fazer, o que muitos pensam, porque não entendem o que está acontecendo, mas não é porque não entendemos que ele é arbitrário. Esse ponto fica mais claro ainda com a ligação da correspondência entre o pecado e a retribuição aplicada. Porque Paulo sempre vai dizer, eles fizeram isso, então é passível de tal retribuição. O erro aqui, ele fala, a punição do seu erro é retribuído pela entrega a seus pecados contrários à natureza. O que é o natural, irmãos? O que é o natural? É aquilo que Deus fez no Éden. Diretamente. Ele fez homem e mulher. Ele não fez homem e homem, não fez mulher e mulher, ele não fez duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher, ele fez homem e mulher. E juntos, eles são uma só carne em matrimônio. E isso que estão afrontando, é isso que está em jogo aqui, e que Paulo primeiro fala desse primeiro efeito. Aqui, naturalmente, a apostasia da adoração a Deus, que nós estamos vendo desde o verso 21, 23, 25. O professor Shedd, John Wright comenta também, ele diz, sim, é a recompensa, esse erro, a recompensa consiste na própria concupiscência atormentadora e nunca satisfeita. Esse desejo deles sexual que nunca é satisfeito e atormentadora, juntamente com a terrível consequência física e moral da devassidão. Verso 28, Paulo continua, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E esse por haverem desprezado, essa frase ela caracteriza as mesmas coisas que estamos vendo e a mesma ideia que temos no verso 27, que é a ligação entre o pecado cometido e o castigo merecido. E até aqui, irmãos, Paulo relaciona que um dos efeitos do justo juízo de Deus no homem está na área sexual. Nos versículos 24 ao 28, a descrição da retribuição contra a apostasia do homem ficou focada no pecado sexual. E John Murray diz assim, a razão que parece mais provável é que o apóstolo considerava a abominação sexual, homossexual, como a mais clara das evidências sobre a degeneração a que as nações haviam sido entregues pela ira de Deus. Então, Paulo tomou vários versículos para falar sobre isso. Porém, agora no verso 29 ao 31, nós vamos ver uma lista de pecados que estão instalados no coração do homem natural. O entendimento aqui é que a humanidade, esse homem natural, ele não acredita que Deus seja merecedor de ter um espaço em seu conhecimento. A falta de reverência em seu estado mental é
está clara, eles não nutrem, não cultivam o conhecimento de Deus porque não o veem como digno de suas reflexões, de seus pensamentos, de sua atenção. Olha a soberba e a arrogância. Então o apóstolo Paulo vai fazer uma lista de hábitos pecaminosos, e Paulo conhecia muito bem a natureza humana. Esses pecados que não parecem ter nenhuma ordem específica, ou também nenhuma hierarquia, porém, eles vão deixar claro e evidente o nível devastador da degeneração que ocorre na humanidade, no homem natural. Eu não vou entrar em cada um aqui deles, irmãos, não teríamos tempo para isso, mas podemos tirar algumas conclusões quando observamos essa lista de pecados. Primeiro, esses pecados estão em todos os homens, em toda a humanidade, são inerentes a eles, em um grau diferente de outros, em alguns mais uma coisa, em outros menos outras, distribuídos, operantes em graus diferentes. Nessa lista também alguns pecados produzem outros pecados, e assim um abismo chama outro abismo, uma miséria chama outra miséria, e eles nunca conseguem sair dessa condição, e cada vez mais pioram seu estado. Também vemos que esses pecados podem ser efetivos contra Deus, como eles, e também contra o seu semelhante. Mas, efetivamente, dentro desse ambiente de desprezo de Deus, como eles não amam a Deus, que seria o primeiro mandamento, o produto inevitável de não amar a Deus é não amar o próximo. E mais, infligir sofrimento no seu semelhante. Toda a violência do seu pecado, sem remorso, sem escrúpulos. Então, alguns exemplos aqui, que ele diz, sem afeição natural, sem afeição natural contra o seu semelhante. Desobedientes aos pais, afetando o nível da família, aqui, a estrutura familiar. Caluniadores e difamadores. Esses dois pecados contra o semelhante, caluniando alguém, difamando alguém. Homicidas, bom, nem se fala, totalmente, diretamente ligado ao seu semelhante, assim como Caim matou Abel. E assim por diante, quebrando diretamente a lei de Deus, que é a sua vontade, essa lei que vem da sua bondade, essa lei que é misericórdia, que é boa. E quebrar a lei de Deus é pecado. Parece simples esse entendimento, mas é o que João diz, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4, porque o pecado é a transgressão da lei. É as duas tábuas da lei, onde os 4 primeiros falam da nossa posição com Deus, nossa relação com Deus, e os outros 6 com o nosso semelhante. E o verso 32, finalizando essa sequência, aqui, o que fica evidente aqui, no verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que apesar de toda decadência religiosa, moral e mental mencionada nos versículos que nós vimos aqui, o apóstolo reconhece que essas mesmas pessoas têm consciência da justa sentença de Deus. É isso que ele está dizendo. Tem, e nós já vimos na pregação anterior, não há inocentes. Não há inocentes. Elas sabem que os pecados que cometeram e que cometem merecem o castigo do inferno. Merecem o castigo do inferno.
por mais severo que tenha sido o detalhamento do apóstolo Paulo sobre a depravação do homem, ele reserva aqui para o fim a caracterização mais condenatória, talvez, de todas. Aqui nós falamos desse consenso entre os homens, na ânsia pela iniquidade. A condição mais digna de condenação não é somente a prática da iniquidade, a perversão, por mais que evidencie o quanto temos desprezado a Deus e o quanto temos sido abandonados ao nosso próprio pecado. A pior condição ainda é aquela em que, juntamente com a prática do nosso pecado, há também o apoio e encorajamento para que outros pratiquem o mal. Resumindo, nós não somente fazemos aquilo que nos condena, mas também ficamos felizes, parabenizamos os outros por fazerem coisas que sabemos vão resultar em condenação. E não é assim, irmãos, não é assim que acontece. A iniquidade se torna mais intensa quando não encontramos qualquer restrição, inibição ou desaprovação. E quando há uma aprovação, primeiro não há ninguém que fale o contrário, é uma condição, fala o contrário, faço o pecado e ninguém fala nada, não há discordância, está tudo bem. Mas ainda quando há uma aprovação coletiva e sem discordância a respeito do mal, ele prospera mais e mais. Não é assim? Quando nós somos motivados, seja para o mal ou para o bem, nós vamos com tudo, mais, nesse caso, mais arrogantes ainda, mais maldade em cima de maldade, e juntando todos os que conosco concordam. Sempre procuramos alguém para concordar conosco com as nossas ânsias, alguém que faça como fazemos, para ratificar as nossas ações. E esse é o pecado que Paulo fecha aqui o verso 32, dizendo que isso é terrível. Fazem, concordam com quem faz. Tudo aquilo que nós vimos antes, todos esses pecados, eles fazem e concordam. Então, o que vimos nessa manhã, irmãos, nessa exposição? Nós falamos do justo juízo de Deus, que é justo juízo de Deus, essa retribuição da maldade. Vimos a humanidade abandonada a si mesmos. Nós não estamos fora dessa equação. A falta da punição do transgressor como juízo de Deus. Vimos a decadência sexual e moral, a culpa de transformar a verdade em mentira. Vimos o mal produzido, estimulado e aprovado. O ponto para nós de reflexão que eu quero trazer nessa manhã é que se está evidente que a ira de Deus tem se manifestado em nossos dias, como é mais e mais urgente a revelação da justiça de Deus por meio do Evangelho. De fé em fé. Precisamos pregar a palavra, irmãos. Precisamos pregar a palavra. Entenda que aqueles, e comentei aqui, e comento de novo, aqueles que estão ao nosso redor, aquele que está nos atendendo no quiosque, aquele que está colocando gasolina no seu carro, aquele que está cortando o seu cabelo, esses estão debaixo da ira de Deus. E isso para nós tem que subir ao coração. E nós orarmos, Senhor, me ajuda a falar das verdades, a tua verdade, falar do teu Filho, apresentar Deus como glorioso. Existe um Deus sublime, maravilhoso, imenso, e Criador dos céus e da terra, e eu sou transgressor, cometo transgressão contra a vontade dEle, e Ele vem com ira sobre as nossas vidas, e assim nós apresentamos, evangelizamos, e apresentando esse quadro,
O pecador deve querer, desejar uma salvação, correr para ela. E então, vem Cristo, nós apresentamos Cristo. Há uma solução, há um lugar, uma saída para fugirmos da ira, e é disso que fomos salvos, que eles não sabem que vão ser salvos do quê? Do que esses homens vão ser salvos? Eles não, para eles hoje, de tanta maldade, e tanto mal e egoísta que está dentro deles, eles já não querem mais saber disso. Então nós vamos dar urgência. Em outro ponto, eu quero fazer um paralelo conosco aqui, porque devemos usar essa palavra contra nós, para nos avaliarmos. E tem uma passagem em Lucas 7, eu vou ler, eu não coloquei ali, que os irmãos vão lembrar, se intitula A Pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ali aquela mulher, Jesus está na casa de um fariseu, em Lucas 7, e o fariseu vai dizer, se esse fosse profeta, saberia que essa é uma pecadora. Então ela era conhecida com muitos pecados, e ela vem com um vaso de alabastro, um unguento, e começa a lavar os pés de Jesus, e a beijar, e aí Jesus, entendendo os pensamentos do fariseu, ele diz para o Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, justamente, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, e aí ele fala ali, né, viste, eu entrei aqui, não me beijaste, ela vive me beijando meus pés, não lavaste os meus pés, mas ela está aqui lavando os meus pés, com lágrimas tem regado os meus pés, e por isso te digo, verso 47 vai dizer, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Ele classifica os pecados delas, inclusive, os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Irmãos, nós sabemos exatamente de onde fomos tirados. Debaixo de qual ira e desgraça e condição miserável que nós estávamos. Nós botamos essa condição diante de nós todos os dias, para que ela nos constrangendo, faça com que nós glorifiquemos a salvação que a nós veio, que a felicidade realmente esteja dentro do nosso ser, olhando para aquela miséria da onde eu fui tirado. Eu possa ver a desgraça e possa ver a glória que Deus nos deu na revelação do seu Filho, pelo sangue de Cristo na cruz. Nós sabemos, conseguimos todos os dias olhar, ou temos esquecido. Porque os dias são tão rápidos e as coisas acontecem de tantas formas e maneiras que nossa mente e coração às vezes esquecem ou podem esquecer. Então, se nessa manhã eu puder trazer 2 pontos de reflexão, seria: pregue a palavra, porque a ira de Deus se revela do céu. E em segundo, reflita, veja da onde Deus nos tirou. Deus tirou você e eu. E glorifique a Deus na alegria de Cristo Jesus. É aí que nós achamos aquele que foi perdoado, nós muito amamos, porque muito fomos perdoados, porque encontramos, Paulo dizia, sou do maior dos pecadores. A gente entende que Paulo amava pouco a Cristo? Não, ele amava muito. Sabendo que cada um de nós tem tantos pecados, então está totalmente preparado para amar a Cristo eternamente.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, estamos aqui nessa manhã para teu louvor e glória. Ó Deus, Tu que és totalmente suficiente, amorosíssimo, Deus soberano e supremo, Criador dos céus e da terra, Deus de todas as coisas. A Ti, Senhor, pertence o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força. Sejam o nosso Deus, a Ti, Senhor. Que nós, cultuando aqui nessa manhã, possamos Te glorificar. E com nossas vidas, Te glorificar. E Te glorificando, Te amar. E Te amando, dar graças todos os dias, Senhor, pelas Tuas misericórdias que vieram a nós. Que favor, Senhor, que favor veio sobre as nossas vidas. Que amor é esse, Senhor, que veio sobre nós. Obrigado, Senhor, por nos livrar da Tua ira santa, do Teu justo juízo. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos nessa manhã, damos graças, porque, Senhor, Tu nos deste Cristo, o sangue de Cristo nos lavando, Senhor, de toda a imundície do nosso ser e nos dando, Senhor, a alegria da esperança da vida eterna. Obrigado, Senhor, obrigado. Te rendemos graças nessa manhã, como Teu povo, Senhor, como povo do Deus Altíssimo. A Ti toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.